A cada ano, mais de 170 mil crianças no Brasil são registradas sem o nome do pai. E por trás desse número estão histórias de abandono, ausência e marcas emocionais que atravessam gerações. A orfandade não é apenas a realidade dos orfanatos, mas também das casas, das ruas e, infelizmente, até da igreja. E é justamente nesse ponto que precisamos fazer uma crítica séria. A igreja tem falhado em assumir um papel mais ativo neste contexto, combatendo a orfandade. E falamos sobre família nos púlpitos, mas muitas vezes não oferecemos apoio real às mães solo, não discipulamos os homens para serem pais presentes e não abraçamos os órfãos e jovens que crescem sem referência paterna. E hoje queremos conversar sobre como esse problema impacta a nossa sociedade e como a fé pode nos ajudar a reencontrar o verdadeiro sentido da paternidade, tanto na dimensão familiar quanto na dimensão espiritual. E para o nosso café de hoje, eu quero chamar um cara que ele tem uma caminhada muito linda aí com Deus. Ele é pai de 3 filhas. Eu creio que ele é um filho muito abençoado aí, tanto pelo seu pai quanto por Deus também, né? E ele é líder da Jocum em Natal, então ele trabalha com diversas crianças, diversas pessoas ali que talvez até passem por esse contexto. Eu gostaria de chamar aqui Daniel Ferreira, por favor. Vamos tomar esse café aqui. Seja bem-vindo. E aí, Eric, beleza, cara? Beleza. Privilégio estar aqui com você, com esse café. E aí? E é isso, né? Vamos aproveitar esse momento e falar um pouco. Você me viu falando aqui no começo, né, sobre essa questão da orfandade, da paternidade, como Sim. isso tem trazido uma série de questões para a nossa sociedade. E eu já queria que você começasse falando sobre essa questão da ausência, né? Porque a ausência paterna, ela é um problema tão profundo na nossa sociedade. Rapaz, se você parar pra pensar, o problema paternidade não é uma falta de pai material, assim, a figura física, assim, mas em tudo que envolve, né? Se você pensar, talvez, a ausência de afeto, de referência, a ausência de proteção, a ausência de alguém de acolhimento. Se você parar para pensar, os maiores índices que acontecem de violência, de abuso, de traumas, está relacionado de alguma forma à paternidade. Principalmente rejeição, a falta de gastar tempo, né, com crianças, com seu filho, com sua filha. Então, isso reflete na sociedade. Toda vez que eu tento ver um grande problema na social, seja criminoso, seja um problema emocional, um problema de vício, se você for lá na raiz do problema, no comportamento, ali tem uma mancha na paternidade, uma ausência de um pai que não teve presente, ou um pai que teve presente, mas nunca sóbrio, sempre alcoolizado. Ou então um pai onde os bens estavam presentes, mas o cara não estava lá, a cabeça estava no trabalho, a cabeça estava em outro lugar, menos com o filho, né? Então a sociedade vem crescendo assim, e cada vez mais o pai tem perdido o protagonismo, né? E aí a gente vê os problemas sociais que estão acontecendo hoje. Assim. E assim, como eu falei aqui logo na apresentação, eu queria te chamar para falar sobre esse tema, não que poderia chamar um assistente social talvez, né, ou um psicólogo que tem uma propriedade ali mais profunda nesse tema, no sentido do âmbito social, mas você é missionário, você é pai de 3, então você observa bem isso, e eu acho que lá na própria Jocum, né, você deve ver muito isso com as crianças e adolescentes que passam por lá, né, que vocês trabalham no projeto, você deve ver, né, realmente as crianças ali sofrendo com isso dentro do seu lar, então eu acho que você tem esse olhar que sai ali do âmbito profissional, das 4 paredes, mas que está ali presente realmente no dia a dia, né? E de certa forma, até como você está liderando ali o Jocum e tá trabalhando com jovens ali, né? De certa forma, talvez eles até te vejam como uma referência masculina que eles não tiveram dentro de casa, né? Alguém que seja um líder que de certa forma represente ali um pai, né? Para certas questões. E já nesse contexto que você falou também da sociedade, a gente olha muitas vezes para a Bíblia, né, sempre tendo como referência positiva, e a gente sabe que também na Bíblia, lógico, como a gente crê que a Bíblia é um livro verdadeiro, então ele não escondeu nada. Existem também muitos exemplos ali de que foram péssimos, né, e que não foram referências realmente para paz, né, para a gente seguir, né. E infelizmente a igreja ela tá meio que, não sei, vacilando, digamos, né.
em não discipular os homens para que eles realmente também se tornem um pai à luz da Bíblia, né? À luz de um pai como deveria ser realmente, e à luz daquilo que Deus espera de nós, homens, enquanto a paternidade, né? E aí eu já queria que você falasse sobre isso, de como é que a Bíblia apresenta um modelo de paternidade que a gente precisa resgatar hoje. Sim, por um tempo eu fiquei pensando, né? Não sei nem se eu falei isso na pergunta anterior, que a sociedade às vezes cresce sem referência. Mas pensando bem, eu acho que todo mundo tem uma referência. O problema é qual o tipo de referência, né? Aí tem a referência boa, a referência ruim. Então, olhando para a sociedade, eu vejo que se tem muita referência e referência deturpada, referência longe. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem um outro modelo de referência, outros modelos de referência, e que para a sociedade é visto como retrógrado até assim, né? É visto como uma coisa que já passou, sendo que os números apontam o maior índice de suicídio, o maior índice de violência, a baixa autoestima, a falta de identidade, né? Então, se eu pegar assim, o modelo de paternidade maior das escrituras é Deus, né? Então, se Deus é pai, se Deus é o nosso, e nós somos filhos de Deus, então a primeira coisa que eu penso é que ele é um pai amoroso, compassivo. E aí é outro desafio que a gente precisa entender no caminho do discipulado é que tipo de amor? Que tipo de amor de um pai para o filho? Será que é só entregar presente, dar coisas para ele? Ontem eu estava com a minha filha descansando numa casa de lagoa com meu irmão, e minha filha falou, pai, me olha, eu vou ficar de cabeça para baixo. E aí eu estava agoniado com outras coisas, pai, me olha. E aí eu parei, olhei ela, e para ela era a maior felicidade do mundo. Ela correu no parquinho, botou os dois pés assim num pedaço de pau assim, e ficou igual um morcego. E o fato de eu estar olhando para ela era um sorriso, assim, ela veio correndo, você viu o que eu fiz? E eu pensei, nossa, é de graça. Uhum. É só olhar para ela, só quer atenção, só quer tá junto. Então, amor significa tempo, significa você se doar o seu tempo, a sua atenção, doar o seu abraço, o seu afeto. E quando a gente vai para as escrituras, a gente vê um Deus amoroso, compassivo. A gente também vê um Deus presente. Uma das palavras de Deus é Emmanuel, Deus conosco, né? Então, como eu falei, ser pai não é só biológico, não é só você engravidou a mulher e aí nasceu, pronto, você é pai, mas é gastar tempo. Os primeiros momentos da vida, inclusive eu vim pensando sobre isso, né? Sobre, por exemplo, licença paternidade. A gente estava revisando na Jo com o nosso estatuto, né? Porque caso venha outros filhos, outras crianças lá, e a gente estava vendo a licença paternidade, porque eu não sei, mas a licença maternidade para a mulher são quantos meses? 3, São 4, 4 5, meses. 4 meses. E para o homem são 5 dias. 5 dias. Ou seja, parece que tem mais dias para o carnaval do que dia para o pai cuidar dos primeiros momentos do filho, trocar a primeira fralda, dar o banho, dar tudo. E até dar assistência à própria mulher, né? Que precisa, com certeza, né? E aí, se for cesárea, então, ela vai precisar de muito mais tempo, né? E aí o que acontece? A gente vê na Bíblia um Deus que é presente. E a gente está numa sociedade que parece que o pai ele não pode estar presente. Ele não pode não ser muito sensível, tem que mostrar performance, trabalho, produção, aí não pode chorar, não pode se emocionar, não pode... Né? E se cria isso. Aí o que o cara faz? Os pais das crianças que a gente trabalha na Jocum, eles bebem. Porque talvez eles bêbados, aí eles brincam, eles sorriem, ele dança, eles ficam emotivos, só com a bebida. Mas eles estarem presentes, sóbrios, dentro de casa, com as crianças, brincando, vendo, pai, me olha. E aí, quando a gente vai trabalhar com projeto social com as crianças, a gente está sei lá, dando aula de música. E ele fala assim, professor, tio, a minha mãe gosta de chocolate. Ela fala qualquer assunto aleatório, mas o que ela quer mesmo é só atenção. Me olha, me escuta. Então, quando a gente vai para a Bíblia com a sua pergunta, a gente vê um Deus amoroso, compassivo, um Deus presente, e sendo presente, um Deus que orienta. Não é só um Deus perto e calado, a gente vê um Deus perto e que se comunica, que se relaciona com a gente, né? Então, se a gente tem referências com paternidade, a gente tem as erradas e as boas. Quando a gente olha para as escrituras, a referência que a gente tem de Deus é um Deus que conversa, que se relaciona e que fala, e a gente acredita na palavra de Deus, né? Sendo assim, qualquer um de nós, você tem 30, quantos anos você tem? 32. 32, eu tô com 37, carcaça cansada já. Mas, independente da idade, a gente sempre vai ser filho de um Deus que se comunica, que está presente. E aí e a gente vê na Bíblia também um pai que abençoa. Eu me lembro quando era criança, era muito comum, né? Falar benção pai, abença mãe.
Deus abençoe, meu filho, né? É uma prática que está se esquecendo. Hoje em dia não tá. E eu, hoje, quando eu vou evangelizar, quando eu vejo que alguém que já é 40 a mais, a primeira coisa que eu falo, se for 50, 60 a mais, e dá benção, as senhoras, os senhores chegam a dar um sorriso assim, porque para eles tem uma memória afetiva. Uau, eu pedi a benção quando eu era criança. Né? E aí eu sei que era uma prática que às vezes a pessoa falava benção, meu filho, mas nem sabia o que era benção, significa isso. Mas a gente vê um Deus, um pai que abençoa. Mas abençoa em que sentido? De cobertura, de guia, de orientação, de proteção. Então a gente vê esse modelo bíblico também de um pai que aponta para Deus. Todos os pais que a gente vê na Bíblia, todos não, né? Mas muitos pais saudáveis que teve na Bíblia tinham um papel de apontar para o Pai eterno. É um pai terreno que aponta para um pai celestial, mostrando um caráter de fé, de graça. Então, como é que a gente faz isso na Bíblia? Tem referencial, que é Deus, aonde tem um pai que é presente, um pai que se comunica, um pai que revela cuidado, afeto, e um pai que abençoa e que um pai que cuida e que aponta para Deus como referência. Né? Não, e é interessante esse tema porque, assim, eu tava conversando, eu acho, com alguém esses dias, falando que depois que me tornei pai, né, que é bem recente, faz um ano agora, né, um ano que nasceu, na verdade, e assim, eu tava conversando esses dias, não lembro com quem era, falando isso, né, eu me tornei pai faz pouco tempo, né, de que eu comecei a aprender mais coisas sobre Deus depois que eu me tornei pai. Sim. Justamente porque a Bíblia às vezes fala muito isso, de que Deus ele tem cuidado, Deus ele em alguns salmos, né, falam referências de que nos braços de Deus, colo, essas referências assim que a gente fica muitas vezes pensando, mas se Deus ele não é ser humano, como é que ele pega no colo, como é que ele pega na mão e tudo mais. Quando a gente se torna pai, a gente começa a entender. Por exemplo, minha filha tá no chão chorando e ela quer braço, ela quer colo, tem uma música, né? Ela quer carinho. Então, eu ali, enquanto pai, eu vou querer pegar ela, porque não simplesmente eu vou querer ver ela chorando e tudo mais, mas eu também vou querer dar afeto, vou querer demonstrar esse amor por ela. Então, quando às vezes muita coisa fala na Bíblia assim sobre Deus, ele como pai, a gente quando se torna pai, a gente começa a perceber que, caramba, realmente faz sentido. Faz sentido de você querer estar perto. E ainda tem outro lado também, do filho, não só do pai, mas do filho também, né? Por exemplo, Laura, ela começou a andar faz pouco tempo, né? Ela tá com 1 ano agora, com 10 meses ela começou a andar, né? Só que antes disso, ela queria ficar no chão e ela queria se levantar sozinha, né? Então ela começava a largar a mão da gente, querer andar sozinha e tudo mais. Aí a partir do momento que ela caía, ela chorava e ela pedia ajuda, né? Pedia colo. E muitas vezes na nossa caminhada também é assim, né? A gente quer ser independente, né? Quer dar caminhada e passos sozinhos, e aí a partir do momento que a gente sofre, que cai, a gente corre pro pai, né? E, sabe por quê? Que tem alguém ali sempre olhando a gente, sempre dando assistência. Embora aparentemente ele não esteja segurando a nossa mão, mas ele tá ali sempre de olho. E a gente escorrega, cai, puf, Deus tá lá, segurando a gente. A gente vê que não vai conseguir caminhar sozinho, não vai conseguir subir um degrau sozinho. A gente olha, meu pai tá aqui, então vou correr pra agarrar na mão dele pra ele me ajudar e tudo. E é legal isso que você falou, de sempre lembrar que Deus ele é um pai amoroso, ele é um pai de cuidado, ele é um pai que está presente. E independente da situação que a gente passa, né? Independente se a gente tá indo no caminho correto, no caminho errado, Deus ele vai estar lá. Agora, realmente, se a gente tá indo num caminho que o nosso pai ele não aprova, ele também vai repreender. E ele tá ali pronto a nos abraçar novamente, mas basta a gente, né, ter esse coração aberto a querer buscar e tudo mais. E eu queria falar sobre essa questão da igreja também, nesse contexto. Se você acha que a igreja ela tem falhado nesse cuidado também com os órfãos, ou aqueles filhos que não têm referência paterna, né? Tem muitos filhos que estão ali dentro da igreja, tem os pais, mas como você mesmo falou, né? O pai não está presente, não é uma referência para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto até. Então, a igreja ela tem falhado nesse cuidado ali com eles? Então, Eric, eu acho que em parte sim, né? Eu acho que Tiago 1,27, que fala cuide dos órfãos e das viúvas, né? E aí, muitas vezes, a gente vê uma igreja muito forte dentro do seu rito religioso, é o templo, é a liturgia, as cadeiras, toda a estética da igreja está pronta, está forte, o púlpito de mármore está lá, sendo que a gente vê fora das paredes um monte de órfãos, viúvos, os vulneráveis, as crianças, padecendo, assim, né? Então, isso a gente vê muito, isso, quando só você andar nos bairros mais periféricos,
tem criança lá chorando, tem gente lá sem pai, ou tem um pai lá que ele já tá fora desse mundo há muito tempo, de novo, porque para ele estar sóbrio é assim, é de ano em ano. Então, eu acho que em partes eles têm falhado nisso, de discipular as pessoas, de estar junto, mas ao mesmo tempo, eu também vejo os dois lados, assim. Eu consigo olhar fora da bolha e tem igrejas, Eric, que têm acolhido as famílias que não estão nos holofotes, assim. Que a gente fala assim, Uhum. não vejo ninguém. Mas se você for, algumas comunidades periféricas, tem igrejas crentes lá, tem um povo de Deus, assim, que não tá pedindo aplauso, não tá pedindo câmera, não tá pedindo fumacinha nem música. Eles fazem por vocação. Porque entenderam a sua vocação como igreja de cuidar disso aí, né? Talvez não é institucional, a igreja tal, tal, está no bairro tal, tal, e aí... Não, é só um irmão que entendeu isso e tá indo para lá. Eu trabalhei algum tempo num presídio aqui em Natal, assim, tem o presídio de homens, mas tem um presídio que é no Nova Parnamirim, se eu não me engano, que era só para homens, assim, de crimes hediondos, assim, crimes de estupradores, assassinos. A gente ia lá fazer um culto, tocar com eles, pregar com eles, só que quando a gente olhava para a maioria eram pais. Tinha filhos, que tinha tudo, e o que acontece? De novo, tinha referência, a referência era errada deles, mas quando eu olhava, a sensação que eu tinha é que nós éramos poucos. Que ainda era, a igreja estava lá, mas ainda é pouco. Ainda tem muita gente precisando. Então, ela faz, eu acredito que no geral, a igreja brasileira, ela faz algumas coisas sim para os órfãos, para as viúvas, para os vulneráveis, para as crianças. Lá você falou que participou da Cristolândia. Você Uhum. vai lá na Cracolândia, mano, tem uma multidão de cracudo, mas ao mesmo tempo também tem A igreja missionários presente. ali que estão, de novo, sem passar na televisão, sem câmera, sem pedir aplausos. Mas vamos ser honestos, Eric, de uma multidão de pessoas viciadas no crack, tem um pouquinho, assim, de gente Uhum. pronto a abraçar essas pessoas. Então a igreja falha por falta de pessoas, mas ela faz. E a gente não pode desprezar esses pequenos começos. Aplaudir e abençoar e fortalecer esses irmãos que estão lá, abraçando as crianças e levando esperança para essas pessoas. Muito bom, Daniel. Isso que você falou da Cristolândia, por exemplo, da Cristolândia e da Cracolândia, né? A gente vê que, como as pessoas sempre falam, né? O mal da sociedade é o homem, não no sentido que, tipo, só o homem comete erros, mas por ser um maior número ali, né, de pessoas que estão envolvidas com criminalidade, né? A maioria dos assaltos que comete são homens, dos homicídios que comete são homens. E justamente por falta disso, muitas vezes, né? Não teve a referência de pai lá atrás, aí ele acaba se envolvendo, às vezes, no mundo da criminalidade e já não deixa um bom exemplo para o seu filho. Consequentemente, seu filho vai, muitas vezes, seguir até os mesmos passos, então é um ciclo ali vicioso que a sociedade como um todo, no sentido de instituição, né? Governos e tudo mais, não consegue quebrar. Mas o único que quebra quem é? É o poder de Deus, muitas vezes, lógico, através da igreja, né? Muitas vezes eu não estou dizendo assim que é sempre através da igreja, porque ele pode ter um encontro ali com Cristo sem precisar da igreja, mas muitas vezes é necessário realmente a igreja ali intervir, chegar, como acontece na própria Cracolândia, né? A igreja está lá representada por um grupo menor, mas está ali, quebra aquele ciclo e resgata as pessoas dali, como acontece lá acho que é Jardim Progresso, né? Isso. A comunidade que vocês trabalham lá no Jogo Comum. Então, muitas crianças ali talvez não tenham a referência, como você falou, né? De pais, porque o pai ele se embriaga, ou ele simplesmente saiu e não voltou, ou ele é violento dentro de casa. Mas a igreja, representada por pessoas como vocês lá, estão ali para quebrar esse ciclo e mostrar que existe um outro caminho, que é aquela criança que vai crescer, ele não precisa seguir exatamente os mesmos passos do pai, ou da mãe ali, dentro daquela estrutura desestabilizada, mas ela tem uma nova oportunidade de seguir um caminho ali totalmente diferente, que é um caminho realmente que ela vai buscar reconstruir para que sua família no futuro tenha uma oportunidade diferente do que ela teve no passado, né? Então, assim, realmente a igreja tem esse papel e deve abraçar, com certeza. Assim como a gente falou nos outros episódios, né? Falamos sobre a questão da depressão, sobre a questão da... Até me esqueci agora, sobre a questão do abuso também, né? Da igreja realmente ser voz e estar ali ativamente trabalhando contra esses males, mas ela trazer a restauração, né? Trazer a cura através daquilo que tá escrito ali na palavra, e da mesma forma também a questão da orfandade, da paternidade, né? Se as pessoas não tiveram um pai físico, um pai humano presente ali de amor, mas
a gente tem um pai que é muito maior, que tá presente, que tá disposto a restaurar tudo isso, né? Então eu queria, só pra gente chegar a continuar nessa caminhada aqui nesse assunto, você falasse como, agora uma questão mais pessoal, né? Como a experiência sua de ser pai, eu falei um pouco aqui da minha experiência, né? Como eu comecei a enxergar Deus de uma outra forma a partir do momento que eu me tornei pai, então como a experiência de ser pai, ele pode transformar também a maneira de você viver a fé e a missão. Sim, boa pergunta. É legal esse negócio de você ser pai, a gente muda tudo, né? Parece que reprograma o chip. A gente achava que era alguma coisa, a gente achava que sabia de tudo, como homem, né? O provedor da casa, o que tem que mostrar a performance, o trabalho. Aí quando a gente vira pai, e pra mulher, a notícia de ser mãe, ela vem mais rápido. Tá Uhum. dentro do ventre dela ali, a maternidade, ela vai sentindo o bebê se mexer, ela vai sentindo que a alimentação dela já mudou, e ela nem viu o rostinho do bebê, nem tocou no bebê assim com as mãos, mas ela já entendeu que é mãe. O pai, parece que a magia do pai é quando pega no colo, assim. É. Eu me lembro quando eu segurei assim, caramba, veio uma explosão de sentimento, de emoções, assim. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava na maternidade igual um louco, né? E ali era Deus desbloqueando uma nova fase na minha vida, né? Eu acho que o homem só é pleno quando ele passa todas as fases de ser homem, e delas é ser pai, assim. Eu acho que, assim, desbloqueou o Eric quando virou pai, quando pegou o bebezinho, eu fui desbloqueado. Então, e aí vem o ensino de Deus, é uma Uhum. jornada de discipulado sobre paternidade, né? Que nunca para. E engraçado que paternidade não é uma coisa assim, eu aprendi sobre ser pai lá na primeira página da minha vida, Uhum. e agora eu vou aprender as coisas mais profundas. Quando você olha para o Evangelho de Jesus, é uma lição de paternidade para a eternidade. A Bíblia fala que ele é pai eterno. Então, não é só aqui. A gente vai Sim. viver essa paternidade para sempre, né? E aí, vivendo uma experiência que, de cara, assim, eu já vejo nas minhas filhas, entender sobre dependência de Deus. Eu tenho 3 filhas pequenas. A mais velha tem 9. Aí eu tenho outra de 4 anos e tenho uma de 2 anos. E cada um tem dependência, as 3 são dependentes de algum nível da paternidade, da maternidade dos pais, assim. Não consegue fazer atividade sozinha, outro não consegue tomar banho sozinha, outro não consegue fazer algumas coisas sozinha. A filha do meio é a mais engraçada, né? Eu me lembro que há um tempo atrás a professora da mais velha perguntou assim: Nina, o que você quer ser quando crescer? Perguntou, na verdade, para todas as meninas da escola, os meninos, a salinha dela, né? Aí elas falaram: não, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser bailarina, eu quero ser cantora. A professora falou assim: já sei, Nina, você vai ser igual ao seu pai, você vai ser uma missionária. Ela disse: não, pai, missionária eu já sou. Aí eu, poxa, que legal. Aí eu cheguei para a de 4 anos, agora tem 5, né? Na época tinha 4 anos, eu falei: Lisoca, querendo que ela falasse a mesma coisa. Lisoca, você, quando crescer, o que você quer ser? Ela apertou a mãozinha assim e disse: papai, quando eu crescer eu quero ser um unicórnio. Engraçadinha ela. E aí, eu falei, tá certo, filha, vai ser unicórnio. Na minha cabeça, claro que ela não vai ser unicórnio. Ela só queria, tipo assim, na cabeça dela, o mundo dela, o universo, né? Então que ela depende de um relacionamento de um pai que se emocione com ela com isso, que imagine com ela isso. Filha, na minha cabeça ela não vai ser unicórnio, mas enquanto eu tiver braço de um pai, eu vou fazer ela voar com os meus braços aqui. E aí ela tem que entender, e eu preciso entender em Deus a dependência um dos outros, né? Então, as 3 filhas dependem de mim, em vários aspectos, financeiramente, tudo. Claro que depende de Deus, né? Mas o fato deles quererem, inclusive, que a gente participe de coisas que até eles já aprenderam. Tem coisa que a nossa filha aprende ali, mas pai, vem comigo. Eu disse: filha, você já sabe escovar o dente sozinho, mas coloca a pasta para mim, né? Então isso me ensina sobre Deus, assim. Deus sabe tudo. Ele já sabe como esse mundo começou, sabe como esse mundo vai terminar. Ele, se ele quiser, ele vai salvar esse mundo assim, ó. Mas ele faz questão que a gente participe dele com isso, da gente depender dessa graça dele, né? Então a primeira coisa que eu penso é sobre dependência de Deus, assim, depender dele. A outra coisa é um amor incondicional. Não importa quantas vezes as minhas filhas errem comigo. Quantas vezes ela mentir, não fizer a tarefa, não escovar o dente, não fazer um monte de coisa. E é só olhar pra trás, velho. Quando eu olho pra trás, as coisas que eu fiz com meu pai, que eu desobedeci, que eu menti, que eu manipulei, que eu fiz um monte de coisa, e eu olho pro meu pai hoje, ele me abraça e fala: eu te amo, filho. Não tem preço. Amigos meus provavelmente teriam motivos pra nunca mais falar comigo se eu fizesse a mesma coisa com eles do que eu fiz com meu pai. E meu pai parece que só aumenta o amor que ele tem por mim. E aí eu vejo isso em Deus, assim. Não é surpresa pra Deus quando a gente erra, Eric, assim. Ele já sabe as nossas falhas, as nossas falhas de caráter, as nossas dependências nas outras coisas, que é um problema também. Mas mesmo assim, ele não nos deixa de amar.
Então, eu aprendi na paternidade isso. Um Deus que tem um amor incondicional, uma dependência de Deus. E aí, agora, olhando para as minhas filhas, eu vejo uma urgência missionária. A gente tem visto uma referência deturpada de homem, uma referência deturpada de pai. E aí eu penso, minhas filhas vão casar um dia, mano. E aí você vai... Tipo, você teve um tempo atrás que tava em moda aqueles joguinhos do Pokémon, você lembra? E aí eu ia pra igreja, mano, você via uns caras barbudos de 40 anos, 30 anos, correndo pela igreja com o celular na mão. O que vocês estão fazendo? Estamos caçando Pokémon. Meu irmão, os caras tudo pai, velho, caçando, como assim? Eu fiquei pensando, como é que vai ser os homens quando a minha filha tiver 20 anos, 18 anos, quando ela quiser casar, que referência é? Então eu pensei, enquanto os primeiros anos das minhas filhas, enquanto esse tempo de cuidar, de guiar, de causar essa relação próxima, eu preciso sinalizar Cristo no coração delas. Saber que elas podem depender de Deus, que Deus é um Deus próximo, que se comunica, porque no dia que o coração dela se apaixonar por alguém, quiser casar com alguém, ela primeiro vai ter a referência de um Deus que está presente, um Deus que se comunica, um Deus que tem amor incondicional. Ela vai olhar para um pai que esteve presente, que tem um amor incondicional, e aí ela vai ter que ver no outro menino como é que ele se relaciona com a família dele, como é que ela se relaciona com a mãe, que às vezes o cara é todo amoroso com a namorada, mas em casa ele xinga a mãe, é bruto, não sei o quê. É lógico que já tá ali na cara que vai dar errado, né? Então, eu olho para minhas filhas hoje como um campo missionário. Deus me levou para alguns lugares do Brasil pregando o evangelho, para algumas nações, mas quando eu olho para as minhas filhas, todo dia é dia de colocar uma semente e regar, colocar uma semente e regar. Então, se você pensa assim, como é que você pensa sobre paternidade de Deus na sua experiência familiar? As minhas filhas são um solo pronto para receber as sementes do Evangelho. E, na verdade, pensando bem, todo ser humano, Eric, eu acho que depende ou busca depender de alguma coisa. Parando para pensar, né? A gente nasce dependendo do leite materno. Se não tiver leite materno, a gente é dependente do leite lá da solução fórmula, ali. Né? Como você conhece a minha história, quando a minha primeira esposa morre, 10 dias que eu tava com a minha filha, não tinha mamar, mas ela dependia do leite lá pra ela. E a gente cresce nessa dependência. O problema é que a gente coloca sempre a dependência nas coisas, né? Na droga, no álcool. Aí tem coisas que parecem droga e álcool, é uma coisa extrema, mas as pessoas são dependentes tem gente que é dependente de academia, quem tá toda hora malhando o corpo, tal. Dependente de chocolate, dependente de televisão, tem gente dependente de telas aqui o tempo todo, né? E aí eu tento buscar para as minhas filhas, como um grande campo missionário, elas dependerem de Deus. Assim, no momento da crise, elas saberem para onde correr, porque foram ensinadas, discipuladas, e essa fome de depender de alguma coisa ser canalizada para o Senhor. Tem até essas palavras que realmente é algo profundo, né? Essa necessidade da gente depender realmente de um pai amoroso, né? Eu, graças a Deus, também ainda tenho meu pai presente, né? E assim, eu consigo olhar para trás e ver os erros que teve, né, na minha criação, mas também o tanto de acertos, né? E eu percebo que, mesmo nos erros, eu vejo que ele se esforçou em fazer o melhor. E aí, quando a gente olha para Deus, que não tem erro nenhum. Caramba, imagina só, né? Tipo, Deus não tem erro nenhum. Então, o tanto que ele não se esforçou, porque Deus não precisa de fazer esforço, mas o quanto ele fez tudo da melhor forma possível, para que a gente, como filho, possa desfrutar. A gente vê em tudo, né? Numa planta que a gente vê as cores, o cheiro, os sabores da comida, o sabor do café, tudo que Deus criou perfeito para que os filhos dele pudessem desfrutar da melhor forma possível. E muitas vezes a gente acaba, né, ignorando, desprezando e rejeitando realmente esse cuidado dele, que é excepcional em todas as áreas da nossa vida. E Daniel, eu queria que você falasse também um pouco sobre de que maneira a gente pode ensinar, você até falou das suas filhas, né? Então acho que já entra mais nesse assunto, né? De que maneira a gente pode ensinar as novas gerações de que Deus, ele é um pai presente e confiável, mesmo diante das falhas humanas. Como você disse, né? Mesmo quando suas filhas erram com você, você tá lá presente, você vai perdoar porque elas são suas filhas, né? Então, de que maneira a gente pode ensinar isso para as novas gerações que, lógico, a gente erra, mas também existe a necessidade de se consertar, né? De pedir perdão. Mas de que maneira as novas gerações podem entender e buscar realmente esse caminho, né?
com o Pai, né? O Pai Celestial. Então, tanto a geração passada como essa geração de hoje, elas são guiadas por aquilo que elas veem, escutam, né? Mais por aquilo que elas veem do que escutam, eu acho. Porque falar, você pode falar o que quiser, mas o que você faz grita. Talvez o que você diz são palavras, mas o que você faz na sua vida grita. Então, eu acho que de uma maneira prática, a gente precisa ser essa referência de paternidade. Líderes, pais, pastores, missionários, uma referência na igreja, testemunhando sobre uma verdadeira paternidade. Porque pode ser que o menino nem tem um pai presente em casa. O pai dele é um monstro dentro de casa que parece que dentro da casa dele é um inferno. Ele faz de tudo para estar longe. E aí eu acho que até nisso acontecem as comunidades de afeto. Se você olhar, sei lá, você vai lá perto de casa, tem o AA, né? Os Alcoólicos Anônimos. Aí às vezes eu passo na frente, tá uma roda assim de homens lutando contra algo, que eles se abraçam, que eles estão junto um do outro. Talvez a família deles nem acreditam mais, mas um no outro, ali, se você for ver, só você olhar vídeo das paradas LGBTs e tal de São Paulo, são pessoas assim que encontrou uma colônia de afeto. Assim, eu sei da minha dor, você sabe da sua dor, então a gente tá junto. Só quando você olha, isso são lugares de um cuidar do outro. Mas até essas pessoas que não tiveram um bom pai, que não tiveram uma boa referência, que estão buscando se olhar para um homem de Deus, com uma boa paternidade, assim, que ele pode olhar e falar, cara, eu nunca tive um pai assim. Nossa, é um novo modelo. Pelo menos no mínimo que ele vai sentir quando eu tiver um filho, eu quero ser igual a ele. Né? Então, eu tenho minhas 3 filhas e só, né? Mas eu cuido lá de quase 90 crianças do Jardim Progresso. E eu sei que, assim, olhando para a história daquelas crianças, como você falou, alguns pais vai comprar cigarro e não volta nunca mais. Mas pelo menos no coração daquela criança de 9, 10, 12 anos, eles possam pensar assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser um pai presente como o tio Daniel, né? E claro que eu vou errar. Deus é o único que não erra. Eu olho para a vida do meu pai assim, ele errou muitas vezes, mas hoje, já chegando aos 40, eu fico pensando, eu entendo, pai. Eu entendo que, assim, ele não tinha a idade para ter a maturidade que a gente tem hoje, não tem os recursos que a gente tem hoje, e há esse amor, né? Então, a primeira coisa que eu acho é a gente ser uma referência para isso, né? Ainda mais se Deus colocou a gente na igreja, com Jesus, a gente pode, aonde a gente for, a gente mostrar a paternidade. Então, por exemplo, a gente está aqui no café, não é uma igreja, não é um ambiente religioso, mas no metro quadrado que a gente está, precisa exalar quem a gente segue. Se a gente segue Cristo, então a nossa referência de paternidade, a forma como a gente abraça, a forma como a gente se relaciona com a nossa família, é uma carta para alguém que está vendo, nem que seja de longe, assim. Talvez a gente pensa que não, mas a gente é muito observado, né? E tem um monte de gente que não vai ler a Bíblia. Não vai ler mesmo, ela deve achar a Bíblia chata, não entende a Bíblia, mas ela vai olhar para um pai e abraçar um filho, e o pai dizer, filho, eu te amo, qualquer coisa peça ajuda, vai brincar. Essa cena, ela comunica alguma coisa sobre Cristo, assim, né? Comunica alguma coisa sobre paternidade. E a outra coisa é ensinando. Não é só vivendo, mas ensinando com palavras também, né? De um Deus que não falha, que não abandona, não rejeita. Tem aquela máxima que fala assim, né? Ainda que seu pai e sua mãe abandonem, nunca vão te abandonar. Então, além daquilo que você faz, aí você pode ser profissional em falar, em ensinar, assim, qualquer oportunidade que a gente tiver, como alguém carrega o evangelho dentro da gente, ser intencional com os amigos dos nossos filhos, com os pais dos amigos dos nossos filhos, né? Ele vai para aniversário de criança, assim, fazer uma festinha e tal. Se eu encontrei Jesus, eu encontrei uma referência de paternidade que não erra, que não peca, que é presente, que se comunica, por que ele não distribui esse pai para outras pessoas, né? Então, se você parar para pensar, a gente tem muito trabalho para fazer. Só que o difícil é porque a gente acaba sendo... A gente fica buscando uma performance de ser perfeito, né? E Deus não busca que a gente seja perfeito, só que a gente seja dependente, que a gente busque a Ele e espera um pai amoroso, caminho com a gente, né? Então, se você parar, como é que, diante das falhas humanas, né, que você perguntou, como é que a gente vai errar? Eu costumo dizer que eu sou um pecador miserável em constante processo de mudança. E às vezes vou pregar para umas igrejas, eu falo isso, o cara fala, nossa, ele falou que é um miserável, que ele é um pecador. Eu disse, não, eu falei, não, tá na Bíblia. Vamos ser honestos, Eric. Seu pai errou, você errou já com seus filhos, eu errei com seus filhos. A gente é uma máquina de fazer. Para fazer erro não precisa ter escola, não precisa ter nem esforço. As minhas filhas já vêm de fábrica. O esforço, Eric, é fazer, porque elas aprendam
não é. E aí vão nascer novos erros, elas aprendem com aquele novos erros. E aí vão crescendo na maturidade. É isso, Daniel. E leve, Foi um papo rápido. Eu sempre digo, é o papo rápido antes do café esfriar, né? Meu já até acabou. Eu já terminou também, já faz tempo. Mas é isso, obrigado por compartilhar um pouco da sua vivência lá na Jocum, um pouco da sua vivência na vida, né, como um todo, a sua vivência como filho, como pai, e que essas palavras possam realmente, né, chegar no coração de alguém, possa, você que está ouvindo aí em casa, possa colocar, guardar essas palavras no seu coração, colocar isso em mente, de que Deus ele é um pai que vai estar sempre disposto a te abraçar, um pai presente, e que ele vai ali sempre estar cuidando de você, não importa a sua caminhada. Hoje eu queria terminar um pouco diferente, agora para finalizar, né, eu já até finalizei com as minhas palavras. Se você quiser, você pode acompanhar outros vídeos que já aconteceu aí para trás do canal. A gente já falou sobre arte, cosmovisão cristã, foi o primeiro episódio que vimos com o Jean, e muito bom também. Sobre como a gente pode enxergar elementos que apontam para Deus dentro da arte, dentro da cultura. A gente falou sobre a depressão, que muitas vezes as pessoas dizem, escura, minha fé. Falou esse papo com o Diego. E semana passada a gente falou aí também com a Manuela sobre a questão do abuso, né? E como a gente pode evitar, como a gente pode estar ali agindo enquanto sociedade também, enquanto igreja, para evitar que isso aconteça com as crianças. E hoje ele está finalizando essa primeira temporada com essa conversa sobre paternidade. E assista os outros vídeos, participe também conosco. E para finalizar, eu queria que o Daniel deixasse as palavras. E eu queria falar uma coisa diferente, Daniel. Eu nunca fiz aqui, mas se você se ter vontade, eu queria que você fizesse uma oração com o pessoal que está em casa. Justamente com essa questão desse tema, né? Para que as pessoas possam encontrar em Deus um Pai, né? Então já é para orar assim? Mas pode dar suas palavras e a gente ora. Certo? Então, eu não tenho muita coisa para falar, mas eu encontrei um livro que tem me inspirado tanto, que é a Bíblia. E aí a Bíblia a gente tem alguns versículos que são chaves para mim, que fala, busca o Senhor e você pode achar. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fala. E eu sei que nesse mundo onde a gente entrega o nosso coração para as pessoas e elas nos machucam, elas pegam o nosso coração às vezes e uma ilusão e você entrega tudo. Aí a gente é machucado, a gente fica dentro de uma caverna dentro de nós, assim, da nossa humanidade. E aí alguém fala assim, entrega seu caminho, seu coração, Senhor, confia nele, eu sei que parece difícil. Porque você já se machucou com igrejas, pessoas, teu pai, tua mãe. Mas eu lhe garanto uma coisa. Eu garanto que a Bíblia garante, eu tenho vivido isso, o Eric tem vivido isso. Se você entregar teu caminho ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis, não vai te machucar. Então eu vou orar por você que está assistindo, pela sua casa, pela sua família. Onde você estiver aí, é só orar comigo, tá bom? Jesus, obrigado por essa tarde tão especial, por esse momento aí com meu amigo. E eu agradeço para todo mundo que está assistindo esse tempo aqui, Jesus. De alguma forma, o que a gente conversou possa fazer sentido e encontrar um solo fértil no coração das pessoas que estão vendo, ouvindo esse nosso Pai. Pai, eu olho para que o Senhor se revela como um Pai amoroso. Eu sei que para muitas pessoas entender Deus e Pai parece até estranho, porque a referência que as pessoas têm de pai é de um monstro, é de um homem extremamente violento, distante. Mas eu oro, Deus, para que isso se revele como o verdadeiro pai se revela. O Senhor toque nos corações, sare famílias, sare filhos quebrados. Deus, que possam, a partir desse papo aqui, filhos possam voltar para os seus pais e pedir perdão, pais possam voltar para os seus filhos e falar, me perdoa, para que essa semente do Evangelho possa ser passada. Em nome de Jesus. Amém. Uma vez, obrigado, Daniel. Privilégio estar aqui. Deus abençoe. Obrigado por chegou até aqui. E aí, você possa encontrar em Deus o Pai. Amém.